Olá, meus alunos do STHG, aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral para mais uma aula. Hoje trataremos da aula sobre a travessia do Mar Vermelho. Muito bem, nós vamos analisar o significado da saída dos hebreus do Egito e a travessia do mar. Nós vamos nos conscientizar de que somente Deus merece o nosso louvor e adoração e vamos compreender a proteção e o cuidado de Deus para com o seu povo. Esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Antes disso, curvemos as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, soberano e infinito Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Nos conduz, Senhor, os mananciais da Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nas aulas anteriores nós vimos sobre o Gênesis e na última aula nós falamos já no livro de Êxodo sobre as 10 pragas do Egito. A verdade é que Faraó, sendo o coração endurecido por Deus, de alguma forma, não permitiu que o povo de Deus partisse para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Isso causou inúmeros problemas ao Egito. Mas Faraó termina cedendo a pressão que Deus colocou sobre os seus ombros e libera o povo para que possa sacrificar, que possa adorar, que possa cumprir com aquilo para que ele foi chamado por Deus. O que ocorre é que logo após o povo ter saído do Egito, Faraó prepara seu numeroso exército, seu poderoso exército, e parte em direção ao povo. E nesse momento, a providência de Deus é tremenda para com seu povo. Hoje, estudaremos sobre isso. A palavra-chave desse estudo é servidão dos hebreus pelos egípcios. Vamos então à nossa aula. Vamos fazer a leitura do texto principal que se encontra em Êxodo, capítulo 15 e verso de número 2. Êxodo, capítulo 15 e verso 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Moisés tem consciência de que somente Deus poderia conduzi-lo através do deserto, e somente Deus poderia alimentar e dar água para uma multidão tão numerosa. Moisés tem plena convicção de que é o Deus Todo-Poderoso que vai à sua frente. O que Moisés talvez não esteja entendendo é como Deus fará. Pois Deus tirou o seu povo do Egito, conduziu com zelo, deu proteção, provisão pelo deserto até a terra prometida, mas foi feito tudo numa sequência que para Moisés, o libertador do povo de Deus, não tinha muita lógica. Moisés era um homem estrategista e muitas vezes as nossas estratégias não condiz com a estratégia que vai ser utilizada por Deus. Na lição de hoje, veremos como se deu a saída dos hebreus do Egito. Será que nós podemos imaginar a alegria do povo hebreu? Deus tem o tempo certo para agir. O povo que esperou 430 anos até o dia da tão esperada liberdade estava atônito. E o dia chegou.
E quem traçou a rota de saída foi o próprio Deus. O caminho escolhido foi o mais longo, pois Deus conhecia o coração dos israelitas e sabia que na primeira dificuldade, logo desejariam retornar. Vamos ver nessa lição que Deus retirou Israel do Egito e cuidou do seu povo todos os dias, durante a longa travessia pelo deserto, até a entrada da tão sonhada Terra Prometida. Como se deu a travessia no Mar Vermelho? A Bíblia diz que quando Moisés chegou à praia, a sua retaguarda vinha Faraó. E Faraó estava prestes a matar a todos aqueles que há pouco tempo atrás ele havia libertado. Mas não eram esses os planos de Deus para o seu povo. Os planos de Deus para o seu povo, ele não muda. E ele sempre tem o melhor. Em Jeremias capítulo 29, a palavra de Deus nos diz que eis os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então virão orar, clamarão a mim e eu os ouvirei. Deus não mudou, queridos. E Faraó pensava que agora o povo estava à mercê da sua fúria. Mas, na verdade, Deus havia preparado uma saída. Esse é o Deus a que servimos. Ele sempre tem uma saída. Deixaram o Egito 600 mil homens. Para os meninos e mulheres, a rota escolhida pelo Senhor para a saída do Egito, como eu disse, foi a mais longa. Pois nem sempre Deus escolhe o caminho mais rápido para nos abençoar. Os hebreus não estavam preparados para lutar, pois ainda estavam acostumados à escravidão. Escravo sequer olha nos olhos dos seus senhores. Deus também sabia que diante de qualquer obstáculo, o povo ia querer voltar para o Egito. Deus conhece o seu povo e sabe que muitas vezes nós somos fracos e que não podemos e não temos aquele comportamento que deveríamos ter diante das adversidades. Os israelitas não saíram do Egito de mãos vazias. Eles saíram abençoados de tal maneira porque eles despojaram os egípcios. Nós vimos isso na aula passada. E agora estavam eles a caminho da Terra Prometida. O povo estava acampado já próximo ao Mar Vermelho, quando o coração de Faraó foi mais uma vez endurecido contra os hebreus. Êxodo 14, verso 5. Então Faraó tomou todo o seu exército e saiu em perseguição ao povo de Deus. Aqueles que servem o Senhor com integridade, queridos, são alvo de muitas perseguições. Mas nós temos um Deus que nos livra de todas as aflições e também das perseguições. Olha o que diz o Salmo 34 e verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. O povo de Israel ficou apavorado quando viu o exército de Faraó vindo em sua direção. Diante deles estava o mar, atrás um grande exército inimigo. Diante da perseguição de Faraó, os israelitas mais uma vez clamam ao Senhor. Deus ouve a oração do seu povo. Ele também responde à súplica que lhe fazemos. Por isso, ore, clame e veja o agir do Todo-Poderoso em sua vida. Como eu já falei, Deus não mudou. Então Faraó toma todo o seu exército e sai em perseguição ao povo de Deus. A ruína de Faraó e seu exército, no entanto, é reportado em Êxodo 14, do 26 ao 31. Dizei aos filhos de Israel que marche, brada Moisés. Essa foi a resposta do Senhor para seu povo, que estava sendo perseguido pelo exército egípcios. Eles marcharam e Deus enviou durante toda aquela noite um vento, e o mar se abriu. O Senhor providenciou um caminho para os israelitas passarem a pé enxuto,
E o mesmo caminho serviu de juízo para Faraó e seu exército, como nós conhecemos. O povo de Deus atravessou o mar, e quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, o Senhor os destruiu. Isso está relatado em Êxodo 14, do 27 e 28, versículos 27 e 28. Para que o povo não duvidasse, Deus permitiu que os israelitas vissem os corpos dos egípcios na praia. Isso está relatado em Êxodo 14, 30. Porque o povo de Deus atravessou o mar, mas quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, o Senhor os destruiu. Imagine a situação. Milhões de pessoas diante do mar, atrás o exército de Faraó. A coluna de fogo que estava à sua frente retorna, fica na retaguarda do povo de Deus, impedindo o avanço das tropas de Faraó, e Deus abre o mar. Naquele momento eu quero acreditar que os mais jovens, os mais fortes, aqueles que tinham mau vigor, correram para atravessar pelas suas vidas. Porém, o que eu acho lindo no agir de Deus é que quando Deus abre uma porta para o seu povo, não é apenas para os mais fortes. Deus não abre porta apenas para os mais jovens. Deus abre a porta para todo o seu povo. E ali até o mais velhinho, o mais cansado, o mais debilitado da caminhada, atravessa a pé enxuto a vereda que Deus abriu no mar. Outro ponto interessante é que, chegando ao final, a coluna de fogo abre caminho para que Faraó venha, deixando ali aberto o caminho da desgraça de Faraó e do seu poderoso exército. 600 carros, aparelhados com homens de guerra, partem desenfreada carreira por dentro da vereda que Deus abriu para o povo dele. E aí eu aprendo outra verdade em tudo isso. É que a vereda que Deus abre para o seu povo é vereda de vida, é caminho de salvação. Mas para os inimigos do povo de Deus, caminho de morte. Naquele momento o mar se fecha por sobre a cavalaria de Faraó, e todos são engolidos pelas torrentes de água. O povo consegue vislumbrar os restos de Faraó, de seus cavalos e de seus cavaleiros. E eu quero acreditar que naquele momento eles não puderam glorificar a um Deus todo-poderoso e tremendo. Deus faz coisas que às vezes nós não conseguimos entender. E ali estava Faraó e o seu exército, completamente destruído. Moisés então lança um cântico, e eu quero aqui com vocês ler esse cântico, entoar esse cântico. Aleluia. O cântico se encontra em Êxodo, capítulo 15, e diz assim na íntegra: Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha.
Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mal os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor Deus, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em seus feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendesses a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, a habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam. Os poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Nesse momento, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, ela também ecoa um cântico. A partir do versículo 20 diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantemos ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Celebração. Isso é o que acontece depois do que Deus faz por nós em nossas vidas. Precisamos celebrar, porque o nosso Deus é um Deus que nos faz passar. Então, queridos, continuando a nossa aula, Faraó sai contra Israel. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos ler que o Senhor falou com Moisés, dizendo: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zephon. E o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Êxodo 14, do verso 2 ao verso 4. Entendam que quando o povo adentrou o deserto, Deus deu as coordenadas do que aconteceria. Deus não deu um mapa por onde, como, detalhadamente. Porque Deus gosta que nós devemos dar um passo de cada vez. Ele trabalha dessa forma. Ele manda, nós obedecemos e ele faz. Deus recomendou a Moisés que o povo deveria acampar à beira-mar. Podemos dizer que Deus armou uma emboscada. A grosso modo, podemos dizer isso. Mesmo após o horror da morte dos primogênitos, a mudança no coração de Faraó foi apenas momentânea, porque ele iria perseguir. Ele foi rápido para atacar Israel quando teve a chance. Eles estão perplexos com a terra. Foi exatamente o que Deus queria que Faraó acreditasse. Deus disse a Moisés para liderar Israel de uma forma que parecia confusa. A estratégia era fazer com que Israel parecesse desorientado, porque Deus iria ganhar honra sobre Faraó através do seu povo. Às vezes,
Deus permite que nós pareçamos desorientados, mas Ele sempre está na condução do seu povo. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem? Perdemos nossos escravos? Então Faraó mandou aprontar sua carruagem. Levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, queridos, e este perseguiu os israelitas. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição desenfreada aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar. Por que deixamos os israelitas saírem? Essa foi a pergunta estranha feita por Faraó, eu não consigo entender. Não foi difícil pensar em pelo menos 10 boas razões para isso. Ou seja, Deus lançou sobre ele 10 pragas poderosas. Então como é que ele pergunta? Por que deixamos ele sair? Na verdade, Faraó não teve opção nenhuma. Não tinha como segurar o povo de Deus. Isso demonstra como muitas vezes somos rápidos para esquecer o que Deus tem feito e demonstrado. Talvez Faraó tenha pensado que as 10 pragas foram o limite do poder de Deus, que Deus não teria mais poder e agora ele poderia atacar com êxito o seu povo. Há uma analogia aqui com a nossa vida espiritual. Às vezes pensamos que Satanás nos deixará vencer facilmente. Ou achamos que quando deixamos o seu reino, ele se esqueceu de nós. Não, queridos. Quando nós deixamos o reino das trevas para a luz de Deus, quando nós aceitamos o sacrifício vicário e expiatório de Cristo, nós contraímos o melhor amigo, mas também o pior inimigo. Assim como Faraó perseguiu Israel, depois de deixá-lo ir, Satanás vive perseguindo ao povo de Deus, testando os nossos limites, tentando nos manter, pelo menos à margem do seu domínio, na esperança de um dia destruir-nos. A palavra de Deus em Mateus 5, no Sermão do Monte, vai dizer que bem-aventurados somos quando nos injuriarem e disserem todo mal contra nós. Nós devemos exultar e nos alegrar, porque grande é o nosso galardão nos céus, porque assim eles perseguiram os profetas que foram antes de nós. Não se preocupe com a perseguição. Olha para o autor e consumador da tua fé. Este não é apenas um carro pessoal, quando a Bíblia fala que Faraó aprontou a sua carruagem. O significado é provavelmente as suas bigas. Eram carros de guerras equipados com muitos armamentos. Foi separado 600 dos melhores carros de guerra, todos os carros do Egito. E Faraó tinha os melhores recursos militares da época. As carruagens eram as mais sofisticadas. Tecnologia militar disponível naquela época, o que havia de melhor. Israel não tinha nada, exceto que manifestava grande ousadia e a vontade de ser livre. A ideia por trás das palavras hebraicas com ousadia, que é Yad Hun, inclui a ideia de uma rebelião contra a autoridade. A natureza rebelde de Israel era boa quando era contra o faraó e tudo o que ele defendia, mas foi ruim também quando foi contra o Senhor. O problema com a maioria dos rebeldes é que eles se rebelam contra as coisas erradas. A resposta de Israel é que, ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles, e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram então a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto, Moisés. Eles estavam com medos, apavorados e murmurando. Fez sentido para Israel ter medo. Eles podiam ver os exércitos de Faraó de um lado do Mar Vermelho e do outro. Parecia que não havia chance de fuga. Deus levou Israel para o que parecia ser o seu fim. Não havia caminho por onde escapar, exceto a maneira que tinha vindo, e o exército egípcio estava bloqueando aquele caminho.
Aos olhos naturais, não existia mais chance de sobrevivência. Humanamente falando, eles podiam facilmente superar os israelitas desarmados, despreparados para a guerra, que não poderia fazer qualquer resistência contra a cavalaria e os carros de guerra dos egípcios. Não havia alternativa para os israelitas. Ou se jogavam no mar e morriam nas águas frias e tórridas do Mar Vermelho, ou retornavam para onde tinha a estrada bloqueada pelo exército de Faraó e morriam a fio de espada. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Israel fez a coisa certa, no meu entender. Quando nós nos encontramos em lugares perigosos com difícil escapatória, devemos clamar a Deus, porque o Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia, conforme o salmista nos admoesta no Salmo 46 e verso 1. O pânico do povo não é surpreendente quando pensamos em suas circunstâncias. Não havia sepultura no Egito, tomaram-nos para morrer no deserto. O medo deles e o seu clamor ao Senhor fazia sentido. Ainda as palavras de Moisés mostraram pouca fé e uma perda de confiança em Deus. Nenhuma mente razoável poderia pensar que Moisés planejou tudo isso para conduzir o povo de Israel para a morte certa no deserto. Moisés não disse nada que apoiaria tal acusação, mas os filhos de Israel ainda pensavam dessa maneira. Eles zombaram no tom mais satírico possível, desde que o Egito se especializou em túmulos e tinha cerca de 3/4 de suas terras disponíveis para sepulturas. Lembra-se do que eu falei na aula passada? Eles viviam para a morte. Havia sepulturas suficientes. Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios. Israel não tinha ainda uma semana fora do Egito e eles já distorcem o passado, pensando que era melhor para eles o Egito do que realmente era. Mas o líder Moisés, preparado por Deus, encoraja seu povo. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam os livramentos que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O Senhor lutará por vós. Não somente acalme-se. Não temas. Nesse ponto, Moisés não fazia ideia como Deus iria ajudá-los. Ele não tinha, como eu disse, um mapa. Em certo sentido, Moisés sabia que estava em tal situação ruim que somente Deus poderia tirá-los. Ele tinha essa consciência por ser um estrategista militar. Quando vemos que a nossa única ajuda é Deus, nós somos mais propensos a confiar nele. Às vezes são nas coisas pequenas, coisas que achamos que podemos fazer com nossas próprias forças, então somos autoconfiantes. E as grandes coisas sabemos que somente Deus pode fazer. Fiquem firmes, Moisés disse ao povo de Israel para ficarem inabaláveis na fé. Esta é muitas vezes a recomendação do Senhor para o crente em tempos de crise. O desespero o lançará para baixo. O medo irá fazê-lo recuar. A impaciência lhe pedirá para fazer algo agora, imediatamente. A presunção dirá para você pular no Mar Vermelho, antes que o socorro de Deus chegue. Quantas e quantas coisas passaram na cabeça daquele povo. Mas assim como Deus disse a Israel, muitas vezes nos diz para simplesmente ficarmos parados, nos mantermos em paz, que Ele irá agir em nosso favor. Vejam a salvação do Senhor. Moisés não sabia o que Deus faria. No entanto, ele sabia qual seria o resultado. Ele sabia que Deus iria salvar o seu povo e que os inimigos do Senhor seriam destruídos. Ele poderia dizer a Israel: o Senhor lutará por você. A salvação é usada aqui em seu sentido literal de salvar a vida ou dar vitória em vez da derrota na guerra. Como o Velho Testamento avança, salvação vai ganhar um sentido mais espiritual e menos material. Embora o hebraico não era consciente de qualquer contraste entre os dois, você nunca mais verá os egípcios que hoje veem. A ideia por trás disso implica muito mais do que um primeiro olhar. Moisés talvez falasse em termos de eternidade, bem como a sua atualidade. Mas as instruções de Deus para Moisés são interessantes. Moisés,
pare de clamar, pare de orar e comece a fazer. Use o que você tem nas mãos. Disse então o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos israelitas que marche. Erga a sua vara, estenda sobre o mar, e as águas se dividirão, para que vocês atravessem o mar em terra seca. Moisés não tinha solução, mas ele tinha a obediência. O Senhor continua dizendo e diz assim: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros, e assim os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Por que clamas a mim, Moisés? Diante do povo, Moisés estava cheio de fé. Diante de Deus, ele clamou em oração desesperada. Isso foi bom, porque Moisés tinha que mostrar confiança perante a nação para incentivar a sua fé. Por que clamas a mim? Há um tempo para orar e um tempo para agir. E a oração se divide em duas partes. É orar mais ação. Ambas igualmente necessárias para o sucesso na nossa vida espiritual e na nossa vida material também. Há um tempo para orar, mas também há um tempo que é preciso agir. A oração é adaptada para quase todos os momentos, no entanto, tem circunstâncias em que a oração é adaptada, é sozinha. A oração sozinha é insuficiente. É preciso agir. Há momentos em que a oração mesmo deve tomar um lugar secundário. Diga ao meu povo que marche, que sigam avante. Devemos não só implorar a ajuda de Deus, mas estar à frente, aptos para receber essa ajuda. Erga a vara, Moisés, estenda sobre o mar. Estas eram instruções simples, conectadas a um poderoso poder capaz de realizar todas as coisas. Um poder divino, um poder do Deus Criador de todas as coisas. Da mesma forma, o maior milagre da salvação acontece com ações simples de nossa parte. Como a vara de Moisés por si só não realiza o milagre, então nós não nos salvamos com o que fazemos, mas devemos ter contato com a ação salvífica de Deus. Nem Moisés, nem a haste, ou qualquer instrumento é eficaz em um trabalho que poderia ser feito apenas pela onipotência de Deus, mas era necessário que ele devesse agir como um líder operativo, a fim de que ele pudesse ter crédito aos olhos dos israelitas, e que eles pudessem ver que Deus o tinha escolhido para ser instrumento da libertação do seu povo. Moisés, eu e você, apenas ferramentas. Moisés, eu e você, apenas instrumentos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Deus ainda não havia respondido a pergunta do faraó em Êxodo 5:2, quando o faraó perguntou: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e o deixe Israel sair? Deus usou o milagre da divisão do Mar Vermelho para falar com o Egito, como ele costumava falar com Israel. Sim. Porque quando o faraó viu o Mar Vermelho se abrindo, minha cadelinha está latindo. Quando o faraó viu o Mar Vermelho se abrir, eu quero entender que passou na cabeça de faraó. Que Deus é esse que abre o mar para o seu povo passar a pé enxuto. Quando Deus nos livra de uma tentação, de uma crise, é um testemunho e tanto para nós, mas também é um testemunho para os nossos adversários invisíveis. Esse é o aspecto da vida espiritual raramente refletido ainda em nossas vidas. Em Efésios, capítulo 3, do verso 10 e 11, nos diz que Deus usa seu povo para ensinar seres angelicais. Deus usa cada vitória em nossa vida para dizer aos nossos inimigos invisíveis do seu poder e mostra a capacidade de trabalhar através da humanidade tão frágil. Por seguinte,
Deus neutraliza o exército egípcio. O anjo do Senhor, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás dele. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs para trás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para uma luz para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. E o anjo de Deus mudou-se e foi para trás deles. Deus enviou um anjo especialmente encomendado para cuidar da coluna de fogo e da nuvem, para servir como uma barreira entre Israel e o exército egípcio. Deus protegeu Israel do ataque egípcio até que o caminho foi aberto através do Mar Vermelho. Muitas vezes temos pouca ideia, ou quase nenhuma ideia, do quanto Deus faz para nos proteger do ataque dos nossos inimigos. Deus nos dá livramento a todo momento e muitas vezes nós não conseguimos ver porque não temos uma câmera espiritual para gravar isso. Às vezes sentimos que estamos oprimidos em uma luta espiritual constante e não sabemos o que aconteceria se o Senhor não houvesse nos colocado sobre a sua proteção. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Veio entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Os egípcios não sabiam, mas a mesma coluna que impedia sua perseguição a Israel estava ao mesmo tempo protegendo também suas vidas, pelo menos por um tempo. Se tivesse apresentado ao Senhor que bloqueou seu caminho com a sua presença, eles poderiam ter sido poupados da destruição. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro. A coluna foi um manto de trevas para os egípcios, mas uma fonte de luz para Israel. Esse é um retrato vivido de como a glória de Deus, a obra de Deus pode ser luz para umas pessoas e para outras escuridão. Assim, a natureza dupla da glória de Deus na salvação e julgamento, que mais tarde aparece tão frequentemente nas Escrituras, poderia não ter sido gratificantemente representada. A palavra de Deus, por ser santificada, apresenta um lado negro aos pecadores. As águas do Mar Vermelho são separadas e os filhos de Israel atravessam a pé enxuto. Então Moisés estende a sua mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um vento forte oriental, e soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Que visão maravilhosa! O mar se abrindo e Deus à sua frente. Moisés então estendeu a mão sobre o mar. Outras passagens, como Êxodo 13, 18, 15, 14, identificam esse volume de água como o Mar Vermelho. A frase em hebraico para o Mar Vermelho é Yam Suf, que significa claramente Sia Rio. Estudiosos e arqueólogos tentaram por anos identificar esse volume de água. E o termo descreve adequadamente a região do lago ao norte do Golfo de Suez, que compreende o Grande Lago Amargo e Lake Tissan. É possível que os israelitas fossem ao longo da estreita faixa de terra, da qual Baal-Zephon ficou, e que o mar bíblico de Juncos era o moderno lago Cibornes. Estamos certos que a travessia foi feita nessa área porque os israelitas encontravam-se no deserto de Shur, após a travessia do mar, conforme Êxodo 15, 22. Mas não sabemos exatamente onde era o lugar, ou qual foi a geografia exata. Isso é especialmente verdadeiro porque uma área assim muda a geografia a cada estação de inundação ou seca. Mas sabemos que havia água suficiente lá para interceptar os israelitas e depois afogar os egípcios. Podemos supor que esse foi talvez o maior feito para o povo nesses relatos do Pentateuco. Nós também podemos supor que não havia sequer largura suficiente na travessia para um grande grupo de israelitas atravessar em uma noite. Mas o que aos nossos olhos é impossível, para Deus não é. O que nós precisamos entender é que o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou aquela noite. O que nós precisamos entender é que um ateu ele pode negar a revelação, e é justificado que não esperemos nada melhor dele.
Mas para aqueles que professam crer na revelação divina, empenhando-se em provar que a passagem no Mar Vermelho não tem nada de milagroso, é realmente intolerável. Certa feita, conversando com um amigo, ele falou a respeito do que ele tinha ouvido. Diz ele que um nobre cientista chegou para um cristão e perguntou: querido, é verdade que o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto? O irmão disse: é verdade e dou fé. Aí ele disse: mas aquela faixa de estreita de terra, o qual a Bíblia relata, na verdade, é um istmo, uma estreita faixa de terra que liga um continente a outro. E em determinados períodos de tempo, aquela faixa fica apenas com 20 centímetros de água, que daria para o povo passar a pé enxuto. Aí o cristão, cheio de ousadia e do poder de Deus, disse para aquele homem: então o milagre ainda foi maior. E ele perguntou: por quê? Porque Deus conseguiu afogar em 20 centímetros de água um dos maiores exércitos de todos os tempos, o exército de Faraó. É isso, queridos. A natureza e o caráter dos milagres de Deus podem até não ser entendidos pelos ateus, pelos incrédulos, por aqueles que não aceitam as revelações de Deus, mas eles têm que ponderar e entender que Deus continua conduzindo o seu povo, que Deus continua abrindo o mar para o seu povo passar e que Deus é imutável, todo-poderoso Deus. Ele continua conosco. É isso, essa é a nossa aula de hoje sobre a travessia do Mar Vermelho. Estarei enviando também material complementar para que vocês possam estudar essa semana. Fiquem com Deus. Enquanto tivermos com as aulas online, eu estou à disposição em todo o tempo para responder e para tirar dúvida dos nossos alunos. Somos o Seminário Teológico Harlan. Eu sou o pastor e professor William Cabral e essa foi a nossa aula sobre a travessia do Mar Vermelho. Oremos. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito, pela Tua providência, pela Tua condução. Continua iluminando o nosso entendimento racional para possamos compreender, Pai, daquilo que Tu tens para nossas vidas. Continua conosco em todo o tempo. Te agradecemos pela coordenação do Seminário Teológico Harlan, por cada aluno, pelos professores, pelos administradores, por aqueles que zelam, por todos aqueles que direta ou indiretamente contribuem para que sejamos referência em teologia. O Senhor venha a cada dia, Senhor, nos guardar de todo o mal e continua conosco, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Fiquem com Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.